como que a notícia chega até você. Vamos só esperar ele, acho que começou agora. Começou. Isso. Então, te perguntar como que é seu dia a dia como repórter, como que é feita essa apuração das notícias, como que elas chegam até você. Então, a gente tem uma equipe muito grande de internacional que fica em São Paulo, que é a base Uhum, da Record. Então, a gente tem um time muito grande, formado pela nossa chefe de internacional, todos os nossos editores, nossos estagiários. Então, tudo que a gente faz fora do Brasil é sempre em uma troca e uma conexão diária com a galera que gerencia o setor de internacional que fica em São Paulo. uhum, Então, aqui em Nova York, por exemplo, a gente tem um produtor, Marcelo Medeiros, que tem muito tempo de experiência já aqui nos Estados Unidos. Ele era repórter da Rede TV antes de vir trabalhar como produtor com a gente. Então, todos os dias pela manhã, ele separa o que tem de mais importante de notícia nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas Estados Unidos, Canadá e América Central, tá tudo num bloco que a gente aqui em Nova York é responsável. Então, ele separa o uhum, que tem de notícia de mais importante, de factual, nesses lugares, e leva isso para a reunião de pauta com a galera lá em São Paulo, que já uhum, teve a reunião de pauta com a galera do Brasil, então é tudo um encaixe, né? A uhum, formação do jornal é todo um encaixe, o espelho do jornal, como a gente chama, ele é todo trabalhado para que ele seja coeso, para que ele tenha coerência, para que uma matéria que segue a outra tenha algum link com a que veio antes. uhum, Então é tudo bem costuradinho. Então nessa reunião de pauta eles decidem, de acordo com o que tem no dia no Brasil, uhum, qual de todas as notícias mais importantes dos Estados Unidos a gente vai dar como reportagem. Claro que não tem como dar tudo, porque sendo só eu e mais uma outra repórter aqui nos Estados Unidos especificamente, mas aí a gente sempre escolhe o que tem mais força, qual que é o factual mais forte do dia para ser a reportagem ou a entrada ao vivo, e as uhum. outras notícias não deixam de ser dadas, mas são dadas como nota coberta, nota pelada, entra sempre no jornal, mas num tempo mais curto, não numa reportagem ou numa entrada ao vivo. E a gente, como correspondente, trabalha muito com agência. É um trabalho muito diferente do trabalho que a gente faz no Brasil, porque no Brasil a gente está em campo o tempo todo. Aqui, eu estando em Nova York, não tenho como do dia para a noite aparecer em todos os lugares do país. Então, a Uhum, gente trabalha muito com as agências, a Record tem as agências que ela assina, que são as agências de mais credibilidade, as mais importantes, como a Associated Press, a Reuters, a News Source da CNN. Então, a gente trabalha com essas agências para captar tudo que chega sobre um determinado assunto, de imagens, de entrevistas, para a gente poder juntar tudo isso num bloco e elaborar uma reportagem. Então, a gente trabalha com as agências e direto nessa conexão com a nossa chefia lá em São Paulo para poder decidir o que vai ser a reportagem do dia e montar essa reportagem. bacana. E aí a sua equipe ela é composta por quantas pessoas? É você, mais um cinegrafista, né? Você falou que tem mais uma repórter aí. Como é que funciona essa conexão entre vocês? A gente tem uma equipe, a gente não tem uma redação aqui nos Estados Unidos, a gente tem um escritório. E Uhum, no nosso escritório nós temos duas equipes, uma repórter e um cinegrafista, outra repórter, outro cinegrafista e um produtor. bacana. E aí também quais são os desafios, né, dessa editoria? Como que você enxerga isso? É um desafio muito grande ser correspondente internacional. Tem um peso muito grande, né? Porque, principalmente aqui nos Estados Unidos, que é o país exemplo do mundo, que é o país onde a política e a economia dos Estados Unidos não influencia só nos Estados Unidos, mas influencia diretamente em absolutamente todos os países do mundo. Uhum, Então, qualquer notícia econômica ou política tem um impacto muito grande em todos os lugares. Então, é uhum, realmente um trabalho de muita responsabilidade, de muito peso, porque representa muito. uhum, Então, quando eu me mudei para cá, há mais ou menos 2 anos e meio, foi um desafio para mim entender a fundo como que funciona a política e a economia daqui, uhum, porque é tudo muito diferente. Cada país tem essas peculiaridades, né? E a política americana e a economia americana são muito densas e difíceis de entender de uma forma simples. E eu preciso entender de uma forma simples para poder simplificar assuntos que muitas vezes
pouca gente entende para poder passar essa informação e me fazer entender no Brasil, né? Uhum, Então, um dos maiores desafios da minha mudança para cá foi realmente entender mais a fundo essa questão política e econômica, principalmente política, daqui dos uhum. Estados Unidos, para poder desempenhar meu trabalho direitinho. Bacana. E aí uma das perguntas era justamente essa, né? Como que foi esse processo de adaptação local? Porque eu acho que essa também é uma dificuldade, né? Se você não absorve a cultura local, você acaba passando a notícia de forma rasa, né? De forma muito superficial. E aí como que é esse processo? Como que você molda seu olhar para adaptar isso para sua cultura, né? Como brasileira? É um pouco complicado no sentido de que cada cultura é uma. Eu não posso necessariamente tentar dar um olhar brasileiro para a cultura americana para passar ela para o brasileiro, Uhum, né? Porque senão há uma distorção. sim. Então, a adaptação ela não é muito no meu olhar, vamos dizer assim. É Uhum, mais na forma como vou me fazer entender para o Brasil, não na forma como eu olho, digamos, porque entendi. também morando aqui e imersa nessa cultura, imersa nesse país, muda o meu olhar. Uhum, Hoje eu vejo as coisas aqui nos Estados Unidos com um olhar completamente diferente de quando eu morava no Brasil. uhum, Agora eu estou aqui, eu vivo aqui, eu consumo essa cultura, essa política, eu consumo os Estados Unidos morando aqui. Então é muito uhum, diferente. É a mesma coisa que aprender a falar inglês no Brasil e aprender a falar inglês no exterior. Eu aprendi uhum, a falar inglês no Brasil, mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que o inglês que eu aprendi lá, que para mim era perfeito e que eu era super fluente no Brasil, aqui não funcionava 100% quando eu cheguei. uhum, Que é muito diferente, porque é uma conversa rápida, é mais coloquial, então as coisas realmente têm uma visão diferente quando a gente está distante de um lugar e quando a gente está vivendo naquele lugar. uhum, Então, o que mais me desafia na minha reportagem é realmente tentar não ver a notícia americana e a cultura americana com outros olhos, com os olhos de uma brasileira, mas uhum. tentar fazer o brasileiro entender. É um pouco complexo, mas eu não sei se tu me entendeu? Não, faz sentido sim, bastante. E o Gustavo quer te fazer uma pergunta. Vai lá, Gu, pode Gustavo. fazer. Boa tarde, Evelyn. A pergunta que eu queria te fazer é quais são os desafios que vocês, correspondentes, estão tendo que superar com esse tempo de coronavírus, principalmente aí nos Estados Unidos, que é o país que tem mais casos e mais mortes. Como está sendo esse desafio e qual é a sua visão também sobre as decisões que o governo está tomando para tentar frear esse número de mortes e de casos? Olha, realmente, essa pandemia é uma coisa muito louca, né? E eu acho que posso arriscar dizer que em toda a minha carreira, essa vai ser provavelmente uma das coberturas mais incríveis e intensas que eu fiz, porque chega a ser inacreditável o que a gente está vivendo, né? Para todos Uhum, nós. E ainda mais para os jornalistas que estão ali na linha de frente, tendo que lidar todos os dias com essas notícias devastadoras e muito difíceis de digerir e passar adiante essa informação, passar adiante todas essas notícias, por mais tristes que elas sejam. Então, eu tenho certeza absoluta, claro que eu não sei do futuro, mas eu tenho certeza absoluta que com certeza essa pandemia vai estar entre os momentos mais difíceis da minha carreira. uhum, E existem muitos desafios numa cobertura como essa, mas eu acho que o principal de tudo é tentar manter o equilíbrio do nosso emocional para conseguir passar a notícia com credibilidade e seriedade. Porque tem certas notícias que é muito difícil a gente separar o emocional ou a gente segurar o emocional. E no caso de uma pandemia como essa, onde tem muitas pessoas doentes e muitas pessoas morrendo, e um descontrole na forma como esse vírus se espalha, e todo mundo lidando com uma coisa que ninguém sabe muito bem com o que a gente está lidando, nem a gente, nem o governo, nem os cientistas. Então é tudo muito intenso e muito complicado. É muito difícil a gente não deixar o emocional abalar a gente enquanto jornalista. A gente tem que um pouco se blindar das emoções, tentar controlar ao máximo o nosso emocional para a gente poder passar o que precisa ser passado, né? Para a gente poder ter autocontrole num momento desses. Porque a gente tem que passar uma informação correta, sem realmente deixar a emoção falar mais alto,
mesmo que muitas vezes seja difícil, o que também não é errado deixar transparecer a emoção. Eu, em vários momentos dessa cobertura, deixei transparecer a emoção. Teve um dia que foi quando morreu a primeira criança aqui nos Estados Unidos, eu entrei ao vivo, eu fiquei abalada. Foi difícil para mim de falar que morreu a primeira criança aqui. E dava para ver no meu semblante, dava para ver na minha voz. Então, assim, não é errado também, né? Porque somos humanos. Somos jornalistas, mas somos humanos. Então, eu acho que o principal desafio é esse, é tentar segurar a emoção, tentar equilibrar a emoção. E um outro desafio também é saber lidar com a quantidade avassaladora de informação que chega. Aqui nos Estados Unidos, quando a gente chegou no pico, sobretudo aqui em Nova York, que se tornou o epicentro da pandemia no mundo, eu acordava e já vinha para frente do computador, tomava café no computador e passava o dia inteiro até o fim do jornal na frente do computador, porque as notícias mudavam de minuto em minuto, literalmente. Então, eu tinha que absorver absolutamente todas as notícias que chegavam, mesmo sendo de minuto em minuto, e as notícias mudando e os números mudando, mas eu não podia relaxar porque eu precisava saber 100% o que estava acontecendo para poder, no final do dia, entrar ao vivo no jornal e saber do que eu estou falando. Então, é muito difícil numa cobertura dessa a gente lidar com a quantidade de informação que chega. Porque as notícias chegam o tempo todo e chega coisa nova o tempo todo. E para fazer, por exemplo, uma reportagem que vai ao ar no final do dia, eu não posso deixar passar uma coisa. Então, eu trabalhando com as agências, por exemplo, eu tenho que filtrar o que chega nas 3 agências de coisas que chegam de minuto em minuto para poder não deixar nada passar, porque o meu trabalho não pode deixar nada passar. Eu posso não conseguir colocar tudo numa reportagem, mas o que chega de mais importante eu não posso deixar passar. Então, lidar com a quantidade de informação que chega, que é uma quantidade absurda, é muito difícil. Teve uma outra coisa que ele perguntou. Eu falo demais, eu acabo me perdendo. Era sobre as decisões tomadas pelo governo para tentar frear. Então, aqui nos Estados Unidos a gente já sabe, já tem a informação de que o governo americano foi avisado em janeiro sobre o que estava acontecendo. Mas as medidas realmente de distanciamento social e de isolamento, de quarentena, elas foram colocadas em prática em março. E isso é muito triste. Mas a gente também não... Eu não tenho condições, vamos dizer assim, de opinar sobre o que o governo faz, porque, de qualquer forma, a gente também não sabe tudo o que se passa. Né? Nem aqui, nem aí, nem em nenhum outro lugar. E, além disso, também tem o desafio de ter sido um vírus novo, que trouxe uma doença nova que ninguém conhecia. Então, eu acredito que seja difícil para todo mundo tomar decisões e lidar com algo que ninguém conhece. É a mesma coisa que a gente vê hoje nas questões médicas, por exemplo, de que no começo, hoje já está se descobrindo que no começo se fizeram muitos tratamentos de forma errada. Mas como que o tratamento foi errado na época, se na época era aquilo que se acreditava que podia ser eficaz? Né? Então, é um vírus muito novo, todas as decisões, todos os estudos, todas as medidas tiveram que ser tomadas enquanto a gente ainda estava estudando o que era o vírus. E a gente não sabia o que era o vírus, a gente não tinha noção de que ia se transformar no que se transformou. A gente que eu falo, a gente como um todo, nós todos no mundo. Então, eu, Evelyn, acho complicado julgar ou opinar sobre decisões políticas, médicas, científicas, num momento tão complicado como esse. Mas eu tenho certeza absoluta de que as medidas de distanciamento social e quarentena e isolamento são as melhores, mais eficazes, e falo isso com base científica em todos os artigos científicos que eu tenho lido nesses últimos meses, de que isso é realmente o mais eficaz para barrar a pandemia. E hoje a gente já, estando em quarentena há um bom tempo, a gente tem provas de que essa curva conseguiu ser achatada por causa das medidas de quarentena. Então, cientificamente falando, eu acho que essas são as decisões mais acertadas que os governos de todo mundo podem ter tido e ainda podem ter. Sem julgar quando foi tomada a iniciativa, quando não foi, de que forma foi, mas eu, Evelyn, prefiro ficar do lado da ciência. Então, se a ciência me diz que a quarentena e o isolamento social funcionam, eu acredito que funciona, e
tenho certeza absoluta de que essa é a melhor iniciativa que os governos podem tomar. Então, eu, Evelyn, aplaudo os governos que estão colocando em prática essas medidas tão eficazes. Bacana. É isso. Mais duas perguntas, tá? A gente finaliza. A gente observa, né, e estudando também nas aulas sobre as questões da editoria internacional, que a seleção dos assuntos que chegam aqui para a imprensa brasileira são muito focadas, estão relacionadas, né, com as esferas de poder econômico. Então, vem muitas notícias da América do Norte, de países da Europa, e alguns países da América Latina, elas se tornam notícias locais, né? Elas não chegam para a gente com o poder que são essas outras notícias desses determinados países. Como que você enxerga essa relevância, assim? É complicado que não tem como comparar que uma notícia econômica, vamos dizer, de qualquer país da América Latina tenha o mesmo peso de uma notícia econômica dos Estados Unidos. Uhum, Pela questão da cadeia econômica no mundo, quando tu para fazer essa análise, o que tem quem que segura a economia do mundo, vamos dizer assim, né? Quem que influencia a economia no mundo? É basicamente Estados Unidos e China. uhum. Então, não tem como a gente comparar o impacto de uma decisão econômica ou de uma notícia de impacto econômico nesses dois países com o de outros países, porque esses dois países são os únicos que influenciam em todos os outros drasticamente. Sim. E não só em economia. Se trata das maiores potências no mundo. Então, eu acho que tudo que acontece nesses dois lugares, dando eles como exemplo, tem um impacto muito maior, porque vai influenciar em absolutamente tudo, em tudo que é lugar do mundo. Então, eu acho que não é uma questão de comparar, é uma questão de posicionamento de poder mesmo, né, que tu falou, de como uma nação poderosa, não soberana, porque nenhuma é, mas poderosa economicamente, politicamente, e que influencia diretamente em todos os países ao redor do mundo. Entendi. E como que é a relação entre governo e imprensa aí também, né? Porque aqui no Brasil a gente está vivendo um caos, né? E relacionado a isso, um desrespeito, né? Uma falta de credibilidade partindo do governo com a imprensa, né? Tanto que hoje o Bolsonaro mandou uma repórter calar a boca durante uma coletiva de imprensa. Isso é muito grave, né? E como que é essa relação aí entre governo e imprensa? Eu sempre falo que a gente vive num momento muito delicado para a nossa profissão, a partir do momento que a internet deu o poder para qualquer pessoa achar que pode ser jornalista, no sentido de que qualquer pessoa pode dar uma informação e repassar uma informação sem ter responsabilidade com essa informação. A gente vive na era da informação e com a internet todo mundo dá informação e espalha informação, mas eu sempre falo isso para todas as pessoas que me questionam sobre esse assunto, porque os únicos que têm responsabilidade e credibilidade com a notícia são os jornalistas. Uhum. Né? Então, ninguém tem a mesma visão que nós temos, nem a mesma responsabilidade que nós temos. Uhum. Mas a internet trouxe, infelizmente, uma dificuldade muito grande para a gente, principalmente hoje em dia, com as tão faladas fake news. Que entra aí esse lance da responsabilidade, da credibilidade com a notícia. Isso é muito complicado. E aqui nos Estados Unidos, a imprensa aqui ela tem um poder muito regulador da política, bem diferente da forma como a gente vê o jornalismo no Brasil. É bem diferente. Talvez pelos Estados Unidos ter o histórico político que tem e a força política que tem, há muito mais tempo aqui o jornalismo ele é muito mais focado em ser quase um órgão regulador mesmo do governo, que é absolutamente incrível. Os jornais aqui são, sabe assim, de dar gosto de ver. Os programas no horário nobre, um dos programas que dá assim no horário de 11 ao meio-dia, que é o horário que toda dona de casa está em casa e o programa da TV de maior audiência poderia ser um programa de amenidades, o que também não é um problema, mas é um programa com 4 mulheres numa bancada debatendo política. Que bacana. É uma coisa assim incrível, incrível. Quem apresenta o programa é a Whoopi Goldberg, que é aquela atriz maravilhosa da Mudança de Hábito.
Então, assim, a imprensa aqui, a TV aqui, ela tem uma coisa muito forte com a política e muito poderosa com a política de não se calar e de impor suas opiniões, independente de partido, democrata, republicano, tanto faz. A imprensa é muito livre aqui, e isso é uma coisa muito incrível. E é uma coisa que a gente vê em poucos países, né, hoje em dia. E sobre o governo americano, o Donald Trump, ele é uma pessoa que publicamente não gosta da imprensa. Ele faz questão de dizer isso, ele não esconde. Então, é uma relação bastante complicada, porque ele não aceita muitas perguntas e ele rebate de forma grosseira. Existem casos dele já ter retirado do salão lá da Casa Branca alguns jornalistas que fizeram muitas perguntas, né? É o nosso trabalho é fazer pergunta, mas tem gente que não gosta que a gente faça perguntas, mas já aconteceram casos de ele tirar a jornalista de lá, de ser grosseiro nas respostas e tudo mais. Então, ver as coletivas de imprensa na Casa Branca é quase que um desafio, porque a gente sempre sabe que vai acontecer alguma coisa. Sim. Não é uma via de mão dupla no sentido do respeito da coisa, não é. Então é bem triste, mas eu gosto de ver que a galera não se cala. Que o papel do jornalista é questionar, independente de qual governo seja, independente de qual partido seja, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho. A gente aqui, vocês aí, os jornalistas de qualquer outro lugar do mundo. Então, é legal ver a imprensa como um órgão quase que regulador do governo, que cobra, que questiona, independente de qual a situação, entendeu? E aqui tem muito disso. A imprensa aqui, ela é muito poderosa politicamente e é uma imprensa que não se cala, independente se o presidente gosta ou não da imprensa. Mas é uma relação complicada. Sim. Evelyn, eu queria te agradecer mais uma vez, né? Gustavo, você tem alguma pergunta mais? Acho que é só uma última pergunta, bem rapidinha, Evelyn. Olha, não tem problema, tem tempo. Tô de folga. Tranquila. Nesse ano é um ano tanto de eleições aí nos Estados Unidos para a presidência, seria o ano de tentativa de reeleição do Trump, como ano de eleições aqui no Brasil em questão municipal, prefeitos e vereadores. Até agora aqui no Brasil, nada foi dito sobre adiar essas eleições. Por enquanto, aparentemente o cronograma é o mesmo. Aí nos Estados Unidos eles falaram alguma coisa sobre essas eleições ou tá o mesmo cronograma também? A gente ainda não sabe, na verdade, o que vai acontecer aqui. A gente tem o processo eleitoral aqui nos Estados Unidos, ele começa muito tempo antes do dia da eleição e a gente já está nesse processo eleitoral há um bom tempo. Sobretudo nesse ano, desde o começo do ano, estão acontecendo as primárias, né? O processo eleitoral daqui é bem complicado, mas rolam as primárias, que são as primeiras eleições em que os partidos escolhem quem vai ser o candidato daquele partido que vai concorrer. Pelo lado republicano, o Donald Trump já está escolhido, ele vai concorrer à reeleição. Mas estavam rolando as eleições primárias pelo lado dos democratas para escolher quem que vai ser o democrata que vai concorrer. Então, em cada estado existe uma votação em que a população vai lá, faz a votação, escolhe quem que é o candidato favorito. E cada estado tem um número de representantes do partido, que é o que a gente chama aqui de delegados, e eles, o número varia, o número de delegados, de acordo com a quantidade de senadores que existem lá no Senado. É um cálculo complicadinho. Mas aí, aquele que a população elege como favorito naquele estado, leva um número de delegados de acordo com o número de votos que recebeu. E aí isso vai acontecendo em todos os estados americanos ao longo de todo o ano, e quando chega no mês de julho tem a convenção do partido, nesse caso do Partido Democrata, porque o republicano já está escolhido, onde todos esses delegados, todos esses representantes de cada um dos 50 estados americanos vão lá para dizer em quem eles vão votar. E aí se escolhe quem vai ser o candidato que vai concorrer à presidência. E aí, a partir de julho, começa a corrida eleitoral do candidato, que agora a gente já tem, que é o Joe Biden, contra o Donald Trump. Então, teoricamente, teríamos as eleições para valer entre esses dois candidatos em novembro.
mas por causa da pandemia, várias primárias foram canceladas. Então, as primárias começaram a ser canceladas em março. Então, a gente não teve ainda nem metade das primárias do país. Mesmo que os outros candidatos democratas já tenham desistido da corrida e tenha sobrado só um, que é o Joe Biden, as primárias ainda assim elas acontecem. Porque ainda há uma divisão dos delegados e que isso precisa ser preenchido até o dia da convenção. Então, como várias primárias foram canceladas e é um processo que a eleição não pode acontecer sem que isso aconteça, ninguém sabe o que o Partido Democrata vai fazer, se eles vão cancelar as primárias e vão assumir logo o Biden, ou se eles vão fazer todas as primárias num curto período de tempo para poder ter as eleições em novembro. Mas a gente não sabe até quando que vai a pandemia. Já saíram pesquisas dizendo que a gente vai ter uma segunda onda de contaminação muito forte aqui nos Estados Unidos no outono, que é quase um pouquinho antes de quando seriam as eleições, que seria no dia 3 de novembro. Então é tudo muito incerto, a gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer, nem com relação à pandemia, nem com relação às eleições. Tá bom, obrigado. Nada. Então é isso, Evelyn, obrigada de novo por você abrir esse espaço aí, né, na sua folga, ceder esse tempo pra gente. Ressalto de novo, né, que é gratificante pra gente que está começando agora. E é isso, vai acabar a reunião. Obrigada, eu que agradeço a vocês. Espero ter colaborado um pouquinho com o trabalho. Boa Colaborou sorte. sim, muito obrigado. Muito, tá bom, Evelyn? Tá bom, querida. Obrigada, viu? A gente agradece de Se coração. encontra aí no caminho, os colegas. Sim, Você espero que um dia a forma, gente se já encontre tá por aí. junto. Obrigada. Um Tchau, beijo. 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 Até mais.